do Senhor Jesus, amado ouvinte da Santa Palavra de Deus, mais um programa sob a lâmpada da Palavra, em que temos o prazer e a alegria, pois outro assunto melhor para se falar não existe do que a santa e bendita Palavra de Deus. Você querendo entrar em contato conosco, mandando seu e-mail com sugestão para um tema ou sua pergunta, pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. O tema de hoje, como você já leu aí, a igreja verdadeira. O que é uma igreja? Todo lugar que é igreja é verdadeiro? O que caracteriza uma igreja como igreja verdadeira? Porque Jesus disse: muitos virão em meu nome, enganarão a muitos, se possível for até os escolhidos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 18. Vamos manusear a palavra. Diz assim: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falando que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Observe que até agora eu não falei nomes de placa, eu estou falando igreja. Vamos de dentro para fora. Vamos falar igreja no sentido do que é a igreja como um conteúdo, para depois você chegar do lado de fora. Igreja é o que se passa lá dentro. Vamos examinar por dentro. Pedro disse: A quem iremos nós? Tu és o Cristo. Aqui ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus mostra para ele que aquela revelação que ele recebeu veio do Pai. O Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, que revelou a ele. Aí Jesus fala: Tu és Pedro. A palavra Pedro significa pedra, o nome Pedro significa pedra. Sobre essa rocha que Jesus está falando aqui, é a declaração de Pedro de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, veja bem, as portas do inferno, está no plural, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. As portas do inferno. É aí que eu quero falar com você. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, tudo no singular. Eu sou o, artigo definido, está no singular, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele definiu. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Mas aqui Jesus está dizendo, nessa passagem de Mateus capítulo 16, do 13 ao 18, ele fala no verso 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, que é a declaração que ele deu, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, essa pedra que Jesus está se referindo, essas palavras, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Presta atenção, meu querido, presta muita atenção na leitura da palavra. O programa é sob a lâmpada da palavra. Eu te aconselho a estar com uma Bíblia na mão. Olha o que Jesus fala: E eu sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, peraí. Então, nem todo lugar que está por aí com o nome de igreja evangélica, nem todo lugar que está por aí dizendo que prega o evangelho é a igreja de Jesus. Nem todo lugar. Ele foi bem claro. Sobre essa rocha, declaração de Pedro de que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus
edificarei a igreja dele, e as portas do inferno não prevaleceria contra ela, contra a igreja dele. O que é a igreja de Jesus? Mateus 28:20, Jesus reúne os discípulos e diz assim: ensina o povo a guardar as palavras que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu te falei que vamos começar de dentro para fora. Igreja de Jesus é o lugar que o povo é ensinado a guardar as palavras de Jesus. Essa é a igreja de Jesus. Então qualquer lugar pode ter a placa que for lá fora, o nome que quiser, se não está sendo ensinado no interior a guardar as palavras de Jesus, não é igreja de Jesus. Não é. E Jesus, ao contrário do que muitos pensam, por não saber explicar, Jesus mandou que nós julgássemos. João 7:24, não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Reta justiça é a palavra dele. Então eu tenho que julgar se o que eu estou ouvindo vem de Deus, se o lugar que eu estou é uma igreja evangélica, uma igreja que prega os ensinamentos de Jesus. Eu tenho que julgar. Não é um julgamento de determinar sentença sobre a vida dos outros. É um julgamento pelas situações que estão à minha volta. Se você procurar o programa Julgamento, tem um programa chamado Julgamento aí sobre a lâmpada da palavra. Procura no YouTube, bota IP Palavra de Poder, IP Palavra de Poder, tudo juntinho, você vai ver lá no programa Julgamento. A gente explica isso. Não é um julgamento de determinar sentença, é um julgamento de analisar aquilo que está à nossa volta. Jesus falou: não julgueis pela aparência, mas julgai pela reta justiça. João 7:24. Então nós temos que julgar se o lugar é a igreja de Jesus, se está pregando, ensinando os ensinamentos de Jesus. Então ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que são portas do inferno? Portas do inferno não são portas como tu tem na tua casa, como o vizinho tem na dele, que tu mete a chave, abre a porta. Não é isso que Jesus está falando. Essas portas do inferno são caminhos. São caminhos que te levarão para dentro do inferno. Por isso ele fala porta do inferno. Quando você quer entrar na tua casa, você naturalmente não abre a porta natural. Não há? No inferno não tem essa porta natural que tem na porta da nossa casa, não. O inferno é um lugar espiritual, e nas regiões celestiais, não é embaixo da terra, como muita gente pensa. Isso também está no programa aí sobre a lâmpada da palavra, intitulado Inferno. Então, essas portas que Jesus falou que não prevaleceriam contra a igreja, são palavras, são ensinamentos falsos, são mentiras de Satanás, são doutrinas erradas, envolvidas e inspiradas pelo diabo. Ou seja, tudo se resume em palavras. Então Jesus está dizendo que as palavras do diabo, as portas do inferno, que são palavras, não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja do Deus vivo. E o que é a igreja do Deus vivo? É o lugar que se ensina o povo a guardar, viver, praticar e amar a palavra de Deus. Uma listazinha rápida para você aqui. Em Mateus, Marcos, Lucas, João, que é a doutrina que Jesus deixou para a igreja dele, para a igreja do Deus vivo. Quando alguém perguntar para você qual é a doutrina da sua igreja, como perguntam às vezes para mim, se a igreja que eu estou é uma igreja de Jesus, as doutrinas da igreja, obviamente, é os ensinamentos de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João. Ali contém os ensinamentos de Jesus como alicerce, como base, como estrutura para que o lugar seja a igreja do Deus vivo, igreja de Jesus. Se no lugar está sendo ensinado, levado você a praticar coisas que em Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus não está mandando fazer, o lugar não é a igreja de Jesus. O lugar é templo de Satanás, uma placa lá fora disfarçada, intitulada Igreja Evangélica. Então Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele, contra a igreja dele. E por que tem muitos lugares por aí que tem distribuição de objetos, entre aspas, ungido? Tem vendilhões, estão vendendo meia, vendendo toalha, vendendo copo com água, vendendo, acredite, vendendo pedaço de terra no céu. Tem um cara lá mostrando papel com contrato, já vi disso tudo. Está vendendo rosa, está vendendo
idolatria, não interessa o nome que esteja lá fora, não interessa o que está escrito lá na placa, o lugar não é igreja do Deus vivo, julgando pela reta justiça, que é as próprias palavras de Jesus, não pela nossa parte, pelo que a gente acha, pelo que eu entendo, não, isso não interessa. Interessa falar o que a Bíblia mostra, por isso é o programa Sob a Lâmpada da Palavra. Eu estou dando um carro importado, já falei isso em algum programa aí que eu nem lembro, mas vou repetir agora. Estou dando um carro importado para você, uma casa própria para você. Se você me mostrar nos ensinamentos de Jesus mandando alguém beber copo com água ungida, rosa ungida, sabonete vermelho para lavar a alma, se Jesus está distribuindo alguma idolatria para o povo levar para casa, caneta ungida para você assinar o teu negócio, um pedaço de papel que é um contrato que eu comprei, um pedaço de terra no céu. Nem criança na escolinha lá no maternal, lá no jardim, acredita numa asneira dessa. Tem pessoas velhas que estão engolindo isso de uma maneira tão terrível, enriquecendo esses ladrões que você vê aí na televisão, que estão arrancando a pele da ovelha, destruindo a vida do povo, roubando o teu dinheiro, mentindo para você, acabando com a tua vida. Igreja do Deus vivo é o lugar de se ensinar a guardar as palavras que saíram da boca de Jesus. Quer que eu te prove? Porque o que Jesus manda falar, eu tenho que te provar na Bíblia, nas palavras de Jesus. Mateus 28, 20, eu já repeti. Jesus reúne os discípulos e diz: ensina o povo a guardar as palavras que eu vos tenho dito. Quer ver? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Olha o que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos, palavras, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o lugar que tem profecias verdadeiras, o lugar que tem doutrinas, que é os ensinamentos de Jesus, verdadeiros, o lugar que tem visões espirituais verdadeiras, o lugar que tem profetas e profetisas de Deus verdadeiros, são lugares em que o povo está sendo ensinado a guardar os mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Essa é a igreja do Deus vivo, essa é a igreja verdadeira, independente do nome que tu queira botar lá fora. Eu estou falando é do conteúdo, é o conteúdo, tem que ser examinado o conteúdo. Jesus chamou os fariseus e saduceus hipócritas, porque eles se preocupavam com a aparência, muito bonito por fora, mas o seu interior está cheio de rapina, cheio de podridão. Não adianta você querer enfeitar um templo, um prédio de 3, 4, 5, 7 andares, placa luminosa, estacionamento, galeria, se estão ensinando mentiras e heresias, coisas que não podem ser provadas nos ensinamentos de Jesus. Isso não é a igreja do Deus vivo. Está destruindo a tua vida, está acabando contigo, está te conduzindo a caminho do inferno. E nesses lugares, as portas do inferno, lembra? Mateus capítulo 16, agora verso 18, as portas do inferno estão prevalecendo, porque veio Satanás com a sua porta mentirosa das idolatrias, rosa ungida, sabonete ungido, copo com água, essas abominações diabólicas, como você vê esses filhos do diabo, como Jesus fala em João 8,44, eles têm por pai ao Satanás, ao diabo. Você vê eles ensinando o povo aí na televisão, essas mentiras, e o povo vai atrás disso porque não são igreja do Deus vivo, porque estão correndo atrás das coisas da terra. O mundo jaz no maligno. Aí a pessoa vai para um lugar desse, atrás das suas profanadas correntes, campanhas, e nessas correntes e campanhas estão buscando as coisas da terra. Aí vem Satanás, que é o príncipe desse século, como disse Jesus, traz as suas portas e prevalece contra o lugar. Agora o camarada não ensina a palavra, ele está levando você a fazer a corrente, a campanha. O povo não sabe o que está escrito em João 3,16, mas sabe se dizer bonitinho qual é a campanha da semana. Jesus, meu querido, mandou a gente guardar as palavras dele. Não é para viver a base de campanha, a base de corrente. Quem vive a base de campanha é político, ladrão, safado. Quem vive a base de corrente são os escravizados pelo diabo. Jesus te libertou. Acaba com esse negócio de corrente da tua cabeça. Não existe corrente nas palavras de Jesus. Nos ensinamentos de Jesus, ele não mandou ninguém fazer corrente. Ele não mandou ninguém fazer campanha. Ele não mandou ninguém vender objetos dentro do templo. Ele destruiu com um chicote na mão, Azarote, os
as mesas dos cambistas, derrubou as mesas, virou gaiola de pombo. Está escrito: a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vocês a têm convertido em covil de ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores como esses que você vê na televisão, roubando, mentindo, destruindo, enganando o povo. Ainda em Mateus capítulo 21, está com a Bíblia na mão? Passa agora algumas páginas. Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, olha o que diz. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, que a gente acabou de falar, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, e vós a tendes convertida em covil de ladrões. Meu querido, Jesus entrou onde? Está aí, ó, no templo. No templo. Jesus entrou no templo, como esses templos que você vê na televisão, suntuosos, em que o seu interior está cheio de rapina, maldição e abominação. Jesus entrou no templo. Para você: ah não, pastor, cada um tem a sua igreja, cada um tem a sua, cada um é... Meu amigo, eu não estou falando de costume de igreja, nem de nome de igreja. Eu estou te chamando a atenção para as práticas do interior do lugar. Eu estou te chamando a atenção para o que se pratica lá dentro, para o que se pratica lá dentro. É isso que eu estou te chamando a atenção. Jesus entrou no templo e derrubou as mesas dos cambistas, dos ladrões, rebentou tudo e disse que a casa do Pai seria chamada casa de oração. Como é que tu entra dentro de um lugar e um camarada te dá uma caneta na mão, um copo com água, te pede oferta, dizendo que é pela fé? Não existe fé sem conhecimento das Escrituras. É loucura, é ilusão. Aí diz que é pela fé que você bota a tua oferta e leva. Não estou te vendendo não, bota a tua oferta e leva essa caneta para assinar os teus negócios. Bebe esse copo com água. Vamos beber do copo com água que está em cima da geladeira. Isso é magia negra, isso é espiritismo, isso é idolatria, isso é treva. É o diabo com as suas portas prevalecendo. Há muito tempo já prevaleceu nesses lugares, mas ele, como é esperto, deixa a placa lá fora, deixa a igreja evangélica, deixa lá a igreja fulana de tal, deixa lá fora. Sabe para quê? Para te atrair. Não seja atraído pela placa. Deixa que a unção de Deus, com a palavra de Deus, te atraia para um lugar onde Deus está. Quer ver um exemplo bíblico disso? João Batista estava no deserto. Não tinha nome de igreja, não tinha placa de igreja, não estava dentro de um templo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduzia o povo até lá para ouvir João Batista pregar. O lugar é de Deus pela palavra que está sendo pregada, não pela aparência nem pela placa que está lá fora. E aí que centenas de milhares de pessoas estão a caminho do inferno, porque não discernem um palmo na frente do seu nariz, continuam engolindo o que está sendo mandado feito lá dentro, e não abrem as palavras de Jesus. É o que eu digo lá na igreja pentecostal, palavra de poder. Se o povo nesses lugares, quando um desses filhos das trevas mandasse o povo praticar alguma coisa, vender um objeto, se pelo menos um no meio do povo se levantasse com a Bíblia na mão e dissesse: o bispo, pastor, apóstolo, como esses demônios querem se intitular, que o diabo também tem seus bispos, pastores e apóstolos. Aonde está nos ensinamentos de Jesus o que você está mandando eu fazer? Aonde está nos ensinamentos de Jesus? Jesus mandando eu levar caneta ungida para casa, fazer corrente, fazer campanha, levar objetos ungidos, mandar eu comprar meia, mandar eu ser associado, mandar eu fazer. Aonde está nos ensinamentos de Jesus? Aonde? Me mostra aí. Se pelo menos um fizesse isso, a vista dos outros começariam a abrir. Mas tem medo, não examinam as Escrituras, são presas fáceis na mão de Satanás. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, agora, volta um pouquinho as páginas, versículo 21 ao 23. Mateus 7, verso 21 ao 23 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu querido, não se iluda de você ver um demônio sendo expulso. Não se iluda de você ver, como ele diz aqui, não profetizamos em teu nome não fizemos maravilha. Não se iluda, meu querido. Não se iluda. Quando Moisés pegou a vara dele, jogou no chão e transformou em serpente, os encantadores de Faraó, os magos, pegaram a vara deles, também jogaram no chão e também se transformaram em serpente. E aí? Então Moisés era uma igreja verdadeira e aquele servo de Faraó, vamos dizer assim, era uma igreja verdadeira. Só que a serpente de Moisés engoliu, tragou a serpente dos encantadores. A palavra de Deus desfaz as obras do diabo. E sabe onde estão as obras do diabo hoje? Dentro dos lugares com o nome, entre aspas, de igrejas evangélicas. Qual o seu interior não passa de árvore, de rapina, podridões, sepulcro caiado, e você ainda não discerniu isso e está com a tua vida escravizada. Eu estou fazendo a campanha do empresário, e eu estou fazendo a corrente da casa própria, eu estou fazendo... Jesus, o Jesus da Bíblia, a Bíblia diz, que Jesus diz assim, ó: as aves do céu têm seu ninho, as raposas têm seu covil, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tu vê que o Jesus que nós pregamos aqui, o Jesus da Bíblia, o único e verdadeiro, é diferente desse Jesus prostituído, vagabundo e falso que tem, onde esses cafetões e cafetinas espirituais estão roubando e sugando o dinheiro do povo. Porque o Jesus da Bíblia, o verdadeiro, ele diz que as aves do céu têm seu ninho, a raposa tem seu covil, e o Filho do Homem, se referindo a ele, não tem onde reclinar a cabeça. E aí? Aí o cara vai para o lugar dizendo que Jesus está mandando ele fazer a corrente da casa própria. Tem outro lá mandando fazer a corrente do empresário. Ou seja, só coisa ligada ao reino das trevas. Aonde Jesus, da Bíblia, o verdadeiro, está mandando alguém fazer coisas naturais, buscar coisas naturais para ter uma vida farta? Aonde? Mateus 6,33, disse Jesus, o verdadeiro: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. O reino de Deus é a justiça de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí vai Davi no Salmo 37, versículo 25: sou velho, já fui moço, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, meu querido, o Jesus da Bíblia, ele nos garante uma prosperidade pela guarda da sua palavra. Não ficar correndo desesperado atrás das coisas da terra. Salmo número 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiro de água, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe o que é árvore plantada junto a ribeiro de água? É a pessoa com a vida dela junto da palavra. Palavra é água, árvore é símbolo do homem e da mulher. Depois tu vem Marcos capítulo 8. Então, quando está com a tua vida plantada na palavra, tudo que tu faz prospera. Não tem que ficar correndo atrás das coisas dessa terra, não, meu querido. Mateus 7, do 21 ao 23, você viu. Agora Apocalipse, antes da gente terminar, Apocalipse capítulo, você observou que eu não falei nome nenhum? Sabe por que eu não falei o nome dessas pragas malditas, como tu vê aí na televisão? Porque eu quero que você aprenda a identificar pelo interior, não pela placa. João 7,24, não julgueis pela aparência. Não olha a placa lá fora. A minha igreja tem 3 andares, tem galeria, tem estacionamento. Meu pastor, ele anda de terno e gravata, tem carro importado, a placa é luminosa. Eu estou numa igreja. Não julgue pela aparência. Quem te disse que isso é igreja? Julga pela reta justiça. E como é que eu vou julgar pela reta justiça? Eu vou pegar o que o homem está falando lá no púlpito e vou trazer para a luz da palavra de Deus. Aí eu vou dizer pela reta justiça se
se o lugar é um templo prostituído de Satanás, que as portas do inferno prevaleceram e os cegos ainda estão chamando de igreja evangélica, que igreja evangélica não é, se um dia foi, deixou de ser. Ou se o lugar realmente é uma igreja evangélica que prega e que ensina o povo a guardar os mandamentos de Jesus. É pela reta justiça. Apocalipse, abre a sua Bíblia aí, você que está de posse de uma Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Olha o que diz. Tem como errar, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse 12, 17. Abre aí. Você que quer entrar em contato conosco, o nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com. pastorcarlos_andré@hotmail.com. Se quiser adicionar no WhatsApp, 021 DDD Rio de Janeiro, aqui Brasil. Estou no Brasil, no Rio de Janeiro. DDD é 021. Telefone é 98728-5625. 98728-5625. Você adiciona também no WhatsApp, pode mandar o seu e-mail para pastorcarlos_andré@hotmail.com. Se quiser que estejamos pregando na sua cidade, na sua igreja, não cobro para pregar o Evangelho de Jesus, porque de graça eu recebi, de graça eu dou. Eu falei, o Evangelho é de Jesus, não é meu, então como é que eu vou cobrar por aquilo que não é meu? Apocalipse 12, 17, olha o que diz. Acompanha comigo a leitura. E o dragão, esse dragão aqui é Satanás, simboliza Satanás. E o dragão irou-se contra a mulher, essa mulher aí é a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Prestou atenção? Agora eu vou traduzir para você o que está sendo revelado aqui. O dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja do Deus vivo, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os descendentes da igreja, os discípulos dos discípulos dos discípulos, é os descendentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Meu querido, o diabo, ele tem ira, ele se levanta contra a igreja do Deus vivo. O diabo não se levanta contra esses lugares prostituídos, onde ele está dominando, é onde ele está controlando através do púlpito. Não se iluda, Satanás também tem seus bispos e apóstolos, tem seus missionários, tem seus pastores, ele é o imitador das coisas de Deus. Ele também tem, Satanás também tem, mas o poder, todo o poder, diz a Bíblia, todo o poder, disse Jesus, foi dado a ele, nos céus e na terra, e ele dá a quem ele quiser. Em Lucas 10, 19 está provado, disse Jesus, o verdadeiro da Bíblia, este vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Jesus da Bíblia verdadeiro falou isso. Então o que é uma igreja evangélica verdadeira? Esquece a placa, não julga pela aparência, julga pela reta justiça, João 7, 24, já repeti para você várias vezes. Esquece, o que é uma igreja evangélica verdadeira? É quando eu entro, sento no banco, estou ouvindo os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus ser pregada, onde o que estão me mandando fazer pode ser provado nos ensinamentos de Jesus. Agora eu estou dando um carro para você, uma casa, carro do ano, uma casa. Se você conseguir com que eles te provem nos ensinamentos de Jesus, a rosa, o sabonete, o sal, a campanha, a corrente, o copo com água, isso tudo entre aspas que eles dizem ser ungido. Aonde está isso nos ensinamentos de Jesus? Se não está, como é que tu vai chamar um lugar desse prostituído, aonde tem cafetões à frente dos púlpitos, roubando, arrancando a pele da igreja, massacrando a igreja? Como é que tu vai chamar isso de igreja? Como que tu vai chamar isso de igreja? Agora, cadê a humildade de pessoas com 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou mais anos dentro desses lugares, para reconhecer que foram enganados esse tempo todo, para reconhecer que perderam tempo nesse lugar, para reconhecer que esses lugares estão cheios de portas do inferno? E sabe para que serve a porta do inferno? Quando tu abre a porta é porque tu quer de um lugar entrar em outro lugar, certo? Então, tu está do lado de fora da casa. Se tu abriu a porta, obviamente, é porque você quer entrar na casa. Então, para que servem as portas do inferno? Para
do caminho que você está e te levar para dentro de um caminho de morte. As portas do inferno é para fazer com que você largue a palavra de Deus, abandone os ensinamentos de Jesus e te leve para o caminho de morte e destruição. Só que contra a igreja do Deus vivo, que guarda, que ama os mandamentos, a porta do inferno não prevalece. Contra a igreja do Deus vivo, que é comprada, lavada e remida no sangue de Jesus, comprada por Jesus, tá? Não é com dinheiro não, é com sangue de Jesus, comprada pelo sangue de Jesus. Contra a igreja do Deus vivo, as portas do inferno, que são as propostas de Satanás, como G12, como a correntes e campanha, usos e costumes. Quantas pessoas dão brecha para o diabo, achando que doutrina é o uso e costume que ele está vivendo. Qual é a doutrina? Não, lá na minha igreja, o homem de Deus usa terno e gravata, a mulher de Deus não usa calça, não usa batom, meu querido. Onde tu vê isso nos ensinamentos de Jesus? Tu já viu algum demônio de batom, de brinco, de calça comprida, de gravata, de terno, de saia, de vestido? Aonde? Você está criando e inventando evangelhos. Aproveita e vê aí que temos um programa também sobre a lâmpada da palavra, os falsos evangelhos. Está lá, entre aspas, evangelhos, porque é falso. Vê lá, como é que você quer dizer que é de Deus o que Jesus não está mandando falar? Como Jesus disse, como o mosquito engole um camelo. Está engolindo um monte de heresia dentro desses templos prostituídos. Esses homens estão enriquecendo às tuas custas. Estão enriquecendo, estão sugando a tua pele. Lê 2 Pedro capítulo 2, do 1 ao 3. Estão arrancando a pele da ovelha, estão fazendo negócio com você, com palavra fingida. Como é que um lugar onde no interior o homem está fazendo negócio com o povo, com palavra fingida, palavras falsas que não podem ser provadas nos ensinamentos de Jesus, como é que um lugar assim tu vai chamar de igreja evangélica? Aí vem os filhos do diabo e diz assim, pastor, mas não podemos julgar não. Aí eu digo para os filhos do diabo, podemos e devemos, filhos do diabo. Sabe por quê? João, que eu já repeti, acho que é a quinta vez agora, João 7,24, disse Jesus, o verdadeiro, não julgueis pela aparência não podemos julgar. Acho que aquele lugar ali é uma igreja. Não, aquele ali eu acho que não é. Não, pela aparência não pode julgar, mas julgar pela reta justiça, que é os ensinamentos de Jesus. Pela reta justiça nós temos que julgar, porque quando eu estou julgando pela aparência, Jesus fala assim, antes de querer tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Está querendo julgar por aparência? Não pode. Mas João 7,24, decora aí, não julgueis pela aparência, disse Jesus, mas julgai pela reta justiça. Aí tu vê o interior desses homens, é rapina, é podridão, sepulcro caiado. Foge desses lugares, foge, pega pelo menos a tua Bíblia que tu tem, abre ela e manda esses miseráveis, desgraçados filhos do diabo te provar nas palavras de Jesus o que eles estão mandando você fazer. Manda pelo menos eles te provarem. Como é que você chama eles? Bispo, pastor, apóstolo, diácono, sei lá o que, um demônio, o nome que você quiser. Eles se intitulam várias coisas, é um titulando o outro outra coisa, é um dizendo que o outro é alguma coisa. Quem unge, quem determina o ministério é Deus, mas Deus nem nesses lugares está. Vamos lá, pega um dos ensinamentos, a tua Bíblia, e manda ele te provar nos ensinamentos de Jesus aonde está o que eles estão mandando você fazer. Aonde está? Pelo menos isso, meu querido. Eu estou fazendo a campanha A Rosa Ungida. Aonde está nos ensinamentos de Jesus, Rosa Ungida? Não achou? Manda eles te mostrar. Mas nas palavras de Jesus, nós somos discípulos de Jesus. Não está. Se não está, o lugar é falso. Aonde está aqui que eu bebi o copo com água do Rio Jordão? Não está nas palavras de Jesus? É lugar de treva, é porta do inferno, foge daí. São caminhos que vai te levar à morte. E isso tem arrancado e destruído muitas vidas. E multidão está sendo conduzida ao caminho do inferno. A porta da salvação, a porta da salvação é uma só, que se chama Jesus. As portas do inferno são várias. Corrente, campanha, objeto ungido, costumes, tradições humanas, vendas, idolatrias, tudo são portas do inferno, entre outras. Agora, a porta, no singular, que conduz à vida, à salvação, a porta da salvação é estreita, e ela se chama Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus. E se você não for por ela, não andar por ela, teu caminho é lago de fogo e enxofre.
mas andando por ela, vivendo pelos ensinamentos de Jesus, é as mansões celestiais que te esperam. Já parou para pensar? Que aí o arrebatamento da igreja, quando eu falo igreja, estou me referindo à verdadeira, tá? A de Jesus, nesses tempos prostituídos, que principalmente tu vê em televisão, não. Já parou para pensar que quando o arrebatamento da igreja soar, a igreja verdadeira, pá, ser arrebatada, e você ficar dentro desses templos suntuosos, cheios, junto com eles? Já parou para pensar o desespero que vai ser? Meu querido, notou que eu não falei nome nenhum de placa? Porque eu estou querendo chamar a tua atenção para o interior, para o que é ensinado e praticado lá dentro. Pega a tua Bíblia, João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna, disse Jesus, e são elas que de mim testificam. Oséias 4,6 disse também Jesus, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Busca o conhecimento, examina dentro do lugar que você está, o que está sendo ensinado, o que está sendo praticado. Eu quero te pedir a tua ajuda a pegar esse vídeo desse programa e compartilhar na tua rede social, no WhatsApp, no Facebook, no teu blog. Ajude essa mensagem da palavra de Deus, que não é minha, a chegar aos quatro cantos da terra. Porque você já reparou, não tem conta bancária aqui no rodapé não, para você depositar dinheiro. Não tem não, porque eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por almas. Eu não estou te pedindo nada, eu estou te dando de graça o que Jesus tem me dado. A revelação da verdade dos evangelhos dele. Mateus, Marcos, Lucas, João, onde as portas do inferno não podem, nunca prevalecerão. Onde Jesus se manifesta, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Isso é a igreja evangélica, isso é a igreja verdadeira. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida, que o poder de Deus se manifeste e te alcance nessa hora, ilumine o teu entendimento sob a lâmpada da palavra. E querendo entrar em contato conosco, nosso e-mail, pastorcarlos_andré@hotmail.com. E o nosso telefone para você adicionar no WhatsApp, entrar em contato lá, vou atender você com todo prazer. Se quiser bater um papo, conversar, 021 DDD 987285625, 987285625. A gente vai entrar em contato. Se você quiser que estejamos pregando na sua cidade, na sua igreja, não cobro para pregar o evangelho. Como é que eu vou cobrar para pregar pelo que não é meu? O evangelho de Jesus, de graça eu recebi, de graça eu dou. Que a palavra de Deus te ilumine, te alcança, e examine, vigie, toma cuidado. Olha bem o lugar onde você está. Olha o que estão pregando para você, porque podem estar te colocando a caminho do inferno. Só uma igreja verdadeira, que guarda a palavra de Jesus, que é a igreja verdadeira, é que pode sim te ajudar a estar a caminho da glória. Que a graça e a paz do Senhor esteja na sua vida, e até o próximo